Fala pessoal, Suelen Bonfim falando diretamente de São Paulo. Vim aqui no canal do Farina para analisar a Supercopa do Rei. Esse vídeo e o canal são um oferecimento de System Frio. Câmara fria é com conhecimento e qualidade, e isso a System Frio te entrega sem sombras de dúvida. Bom, falar desse jogo que todo mundo estava esperando, que teoricamente seria o jogo que abriria a temporada de 2026, mas já está rolando temporada desde 8 de janeiro. Jogaram Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília, decidindo a Supercopa do Rei, onde se enfrentam o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. De partida, já existia uma vantagem ali do Flamengo, obviamente, quando a gente compara os dois times e principalmente quando a gente compara o banco de reserva, é natural você olhar para o Flamengo e entender que o Flamengo é o favorito. Hoje não tem nenhum time que vá jogar contra o Flamengo que seja colocado como favorito. Mesmo se você pensar Palmeiras, Cruzeiro, o Flamengo ainda é o favorito. Claro que se a gente analisar momento, de repente o Cruzeiro tiver um momento melhor, o Palmeiras tiver um momento melhor e o Flamengo tiver vindo de algum momento conturbado, a gente pesa isso na hora de fazer a análise. Mas hoje o Flamengo é o melhor elenco das Américas, né? Mas isso é diferente do time dentro de campo. As análises prévias vão colocar os times frente a frente, mas isso precisa ser traduzido dentro de campo. Esse favoritismo precisa ser traduzido quando a bola rola. E o Flamengo não é que fez um jogo ruim, fez um bom jogo, teve as suas chances, mas o Corinthians, pensando em estratégia, o Corinthians foi muito melhor na execução da estratégia e por isso saiu campeão dessa disputa. É uma disputa que não era só dentro de campo, mas também fora de campo, porque é o encontro das duas maiores torcidas do Brasil, e a Fel Torcida deu um show. Todo mundo já está acostumado quando se fala em arquibancada, o quanto é diferente. A torcida do Corinthians não foi diferente nesse jogo de Brasília. A Fel Torcida cantou o tempo inteiro e por mais que o estádio estivesse ali 50-50, a gente percebeu que a torcida do Corinthians, em vários momentos, abafou a torcida do Flamengo, e aí o Corinthians acaba que saiu campeão nessas duas disputas. Pensar também que era um jogo de muita expectativa para o torcedor do Flamengo e para o Flamengo como instituição, porque seria a reestreia de Lucas Paquetá, que se tornou a maior compra de um jogador na história do Brasil. O Flamengo repatriou o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá foi pro jogo, apesar de que a temporada lá na Inglaterra tá rolando já tá no meio da temporada, mas o Lucas Paquetá não estava jogando, fazia um mês que não jogava. Mesmo assim, fez ali, com informações do Felipe Luiz na entrevista que ele deu antes do jogo, o Lucas Paquetá fez 2 treinos e foi pro banco de reserva. E entrou ali mais ou menos com 13 minutos do segundo tempo, na esperança do torcedor. E o Lucas Paquetá, ironicamente, teve a bola, não a bola do jogo, porque seria o gol de empate, mas ele teve a oportunidade de empatar o jogo para o Flamengo ali nos acréscimos, e ele isolou a bola, né? Ele estava dentro da pequena área, frente a frente com o gol, e ele não conseguiu fazer o gol, perdeu a chance. Então, de esperança, ele se tornou ali uma frustração para o torcedor flamenguista. O Corinthians, como eu falei, ele foi muito competente em sua estratégia de jogo. E o Corinthians, ele precisava se armar de um jeito para não deixar o Flamengo jogar. O Corinthians, no meio de semana, ele perdeu pro Bahia e ele entrou com o meio de campo ali com Carrilho, Ranieri, Carrilho, Bidon e Garro. O Corinthians, com a bola no pé, com esses jogadores, tem muita qualidade. Tecnicamente, são jogadores muito bons. Só que a discussão é, quando o Corinthians não tem a bola, quem que marca, né? Você sobrecarrega o Ranieri. E existia uma discussão prévia de, para jogar contra o Flamengo, com meio de campo que você vai ter, senão, o Lucas Paquetá entrou no segundo tempo, mas você tem Carrascal, De La Cruz, você tem Arrascaeta, você tem Pulgar. É muita qualidade. E esses jogadores não podem ter liberdade. Esses jogadores precisam de marcação firme. E esse meio de campo, o Garro, Bidon e Carrilho, muitas vezes não vai entregar isso. Então, existe uma análise aí, o Corinthians pode vir com o Ranieri, André, Matheus Pereira e o Bidon, Ranieri, Matheus Pereira, Carrilho e Bidon, enfim. O Dorival Júnior escolheu para este jogo o menino André para reforçar a marcação e foi com o meio de campo com Ranieri, André Carrilho e Breno Bidon. E para a surpresa de muita gente, porque André Carrilho não vinha fazendo bons jogos, principalmente quando você precisa dessa intensidade de marcação, ele jogou muito bem no primeiro tempo e ajudou em muitos momentos o Corinthians na recuperação de bola, nesse fechamento de espaços, diminuição, né, de espaços, e o meio campo do Flamengo não conseguiu jogar. E o André
garoto da base do Corinthians, que vem tendo espaços desde a metade do ano passado, setembro do ano passado, fez um baita jogo. E a gente tá falando de um menino que acabou de subir da base, que na sua estreia no Maracanã, contra o jogo contra o Fluminense, entrou muito bem, não sentiu o peso de estar estreando no Maracanã, e ontem, mais uma vez, não sentiu o peso de estar jogando diante de mais de 71 mil pessoas e contra o Flamengo, que é o Flamengo. A gente não precisa ficar falando sobre o que é o meio-campo do Flamengo, e ele conseguiu jogar muito bem, ajudou demais o Corinthians. O Corinthians que teve chance de ampliar o placar depois que ele sai na frente. O Flamengo tem ali suas chances, naturalmente ficou mais com a bola do que o Corinthians, mas sem conseguir essa criação de jogadas tão perigosas. O Flamengo teve uma chance ali antes de sair o gol do Corinthians, teve a sua chance de abrir o placar, mas não foi uma chance super perigosa e não existia ali, nenhum dos dois times estava assim, sufocando o adversário. Mas o Corinthians claramente tinha o quê? Uma estratégia de marcar muito bem o Flamengo, de fechar muito bem os espaços na entrada da área, porque o Flamengo também é um time muito perigoso nessas batidas de fora da área, tem muita qualidade dos jogadores para fazer a finalização, então o Corinthians precisava se preocupar com tudo isso e também com bola aérea. Enfim, o Corinthians teve muito problema com bola aérea em alguns jogos esse ano. O Corinthians consegue, numa escapada dessas de criar essa chance no contra-ataque, o Corinthians ganha um escanteio. E a cobrança de escanteio do Corinthians foi uma cobrança ensaiada, que a gente gosta de ver gols em jogadas ensaiadas. É muito raro ver isso, principalmente falando, acompanho o Corinthians de perto, é raro ver isso no Corinthians, mas o Dorival tem conseguido trabalhar isso, tem conseguido fazer alguns gols. Esse escanteio do Corinthians foi cobrado curto, essa bola sai lá do lado esquerdo do ataque, volta pro meio de campo, praticamente todos os jogadores dentro da área. O Mateuzinho, né, que é aquele cara da sobra que não vai para disputar a bola aérea, é ele que joga essa bola para encontrar o Gustavo Henrique, que ele participa muito das jogadas aéreas do Corinthians, ofensivas, defensivamente nem precisa dizer, e ele faz esse desvio para dentro da área para outros zagueiros do Corinthians abrir o placar, consegue chutar o Gabriel Paulista, a bola tem os desvios no meio do caminho e consegue, e chega até o gol. 1-0 para o Corinthians. E para o Corinthians, que já tinha uma estratégia de se defender e puxar os contra-ataques, sair em velocidade, explorar muitas vezes a capacidade que o Yuri tem de ser esse jogador que faz facão, que recebe em velocidade, 1-0 na frente diante do Flamengo é muito, muito significativo. E o Corinthians ainda teve chances de aumentar esse placar no primeiro tempo, numa puxada de contra-ataque muito rápido. O Breno Bidon, muito inteligente, também foi um jogador que fez um excelente jogo. O Breno Bidon consegue fazer o passe na medida para o Memphis Depay, que finaliza por uma bela de uma defesa do Rossi, mas talvez ele pudesse ter feito a finalização embaixo e não em cima, né, rasteira. Enfim, uma chance claríssima do Corinthians que, na medida, assim, se a gente for analisar, conseguiu ser mais efetivo do que o Flamengo, conseguiu controlar as ações ofensivas do Flamengo e ser muito efetivo nessas puxadas de contra-ataque. Quando conseguia sair pro ataque, o Corinthians conseguia ali fazer isso de forma bem efetiva. A gente tem um lance no final do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio ali, mas fora da disputa da bola, o Carrascal dá uma cotovelada no Breno Bidon. Esse foi exatamente o último lance do primeiro tempo. O Rafael Klein diz que está analisando ali para os capitães, mas libera para o intervalo, porque não foi encontrado nada, e aí os times descem para o intervalo. Mas claramente o Carrascal deu uma cotovelada no Breno Bidon. Quando os times voltam para o segundo tempo, e o Corinthians demora muito mais do que o Flamengo para voltar, o Corinthians demorou ali uns 3 minutos a mais, se não 5 minutos, para subir de volta para o gramado. E antes de começar o segundo tempo, o Rafael Klein vai até o VAR para analisar as imagens e decide expulsar o Carrascal corretamente, porque o Carrascal teve ali uma atitude de agressão contra o adversário, não tinha disputa de bola. A regra diz que, quando se trata de agressão, o VAR pode intervir a qualquer momento, mesmo que o jogo já tenha sido reiniciado, mesmo que tenha tido lance, a bola voltou a rolar, o VAR pode interferir e chamar o árbitro para ir analisar as imagens. Nesse caso, é muito inusitado porque nem teve jogo depois desse lance, né? Porque acontece a agressão, o juiz apita o jogo e vai para o intervalo. Então, o reinício do jogo seria a saída de bola para o segundo tempo. Foi inusitado, isso nunca aconteceu. A gente tem histórias de jogador que foi expulso voltar do vestiário, ser chamado de volta, mas ser expulso nesse sentido nunca aconteceu. Mas o fato de nunca ter acontecido não significa que seja errado. É inusitado, porque não estamos acostumados a ver isso. Mas
foi correto. Até um comentarista de arbitragem disse no pós-jogo que achou que a conduta da arbitragem não foi a melhor, que isso poderia ter sido feito na saída para o intervalo. E se a gente pensar, né, também, de certa forma, prejudica os dois times. Prejudica o Flamengo, que poderia se preparar ali para um jogo, um segundo tempo totalmente sem um jogador a menos. E o Corinthians também poderia se preparar ali no intervalo para fazer esse jogo com um jogador a mais. Fato é que foi isso que aconteceu. O Flamengo jogou o segundo tempo todinho com um jogador a menos. Teve mais posse de bola do que o Corinthians. Talvez existia uma expectativa ali da torcida do Corinthians que o Corinthians saísse para o jogo para ampliar o placar, fazer 3 gols, mas não foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians continuou, não é administrando, o Corinthians foi muito inteligente. O Corinthians se armou para defender bem e não é que o Corinthians ficou tão recuado, não, o Corinthians estava muito bem postado e armado para sair no contra-ataque. Inclusive, o Corinthians faz um gol que não teve as linhas traçadas, não teve essa imagem de linhas traçadas, porque a gente sempre quando tem um gol invalidado por conta de impedimento, depois tem a recuperação dessa imagem das linhas traçadas. Não teve. O lance, o Yuri recebe em profundidade, ele faz a finalização, o Ross defende, tem o rebote, o Memphis faz a finalização, o Ross faz mais uma boa defesa, depois o Memphis consegue fazer o gol, mas aí o bandeirinha que tinha deixado o lance seguir, quando o lance acaba, aplica ali a regra e levanta a bandeira que estava impedido. Não teve não apareceu a imagem das linhas traçadas e tenho minhas dúvidas se o Yuri Alberto realmente estava impedido. Se ele estivesse impedido, era lance assim milimétrico. E esse lance foi mais ou menos aos 3 minutos do segundo tempo. Dos 15 minutos do segundo tempo até os 33, o árbitro informou aos capitães que estava sem o VAR. Teve problema de energia lá no Mané Garrincha, queda de energia, enfim, o no break segurou por 15 minutos e depois não conseguiu mais segurar e por 15 minutos o jogo ficou sem análise do VAR. Mas este lance foi antes do que foi comunicado de que estava sem VAR. O Flamengo, obviamente, tenta ir para o abafa, faz as suas substituições. Entra o Lucas Paquetá, que foi esse vilão, né, que teve a bola do jogo nos acréscimos do segundo tempo. E o Corinthians se defende muito bem, com exceção dessa chance do Lucas Paquetá ali que ele perdeu, seria um empate. O Corinthians tá muito bem com esse 1-0. E no apagar das luzes, em mais uma puxada de contra-ataque, o Yuri Alberto recebe essa bola, a bola bate, volta, bate no André Ramalho, volta pro Yuri Alberto, que consegue fazer uma belíssima jogada. Ele dá um chapéu no Rossi e faz o gol ali de cabeça. Ficou uma análise para traçar as linhas e esse gol, assim, a olho nu a gente via que não estava impedido, e aí sim apareceram as linhas traçadas e foi o último lance do jogo, 2-0 pro Corinthians, vitória merecidíssima do Corinthians, porque o Corinthians se impôs ali dentro das suas limitações, claramente, sabendo que o adversário era melhor, mas o Corinthians conseguiu anular os principais jogadores. O Pedro não teve ali chances claras, não conseguiu fazer o seu jogo, o Arrascaeta sumido enquanto esteve em campo, Bruno Henrique quando entrou não conseguiu dar as escapadas. O Bruno Henrique precisa de espaço para jogar, não tinha espaço. O Corinthians estava na frente do placar quando o Bruno Henrique entrou. Everton Cebolinha, que é um jogador de muita qualidade, De La Cruz, olha quantos jogadores de qualidade entraram no time do Flamengo e o Corinthians conseguiu superar a qualidade do adversário numa estratégia que foi muito bem pensada pelo Dorival Júnior, que mais uma vez se mostra esse técnico muito capaz de montar seu time para jogos grandes como esses, jogos de mata-mata. Ele consegue engajar, ele consegue sei lá o que o Dorival tem de diferente, porque ele não consegue mobilizar tanto o time, manter, né, essa atenção, manter esse foco do time do Corinthians em jogos do Brasileirão. Mas quando o Corinthians tem jogos grandes, o Dorival consegue mobilizar esse time. Esse time é time de Copa, é o que todo mundo fala sobre o Corinthians. E mais uma vez, o Corinthians mostrou esse potencial para jogos grandes, jogo de mata-mata. O Corinthians foi campeão pela segunda vez da Supercopa. Essa Supercopa existia antes, o Corinthians foi campeão em 1991, diante do Flamengo também. E quando o Corinthians volta a disputar esse campeonato, mais uma vez diante do Flamengo, o Corinthians aí ganha pela segunda vez. Então, um bom jogo de futebol a gente pôde ver nesse domingo. A disputa entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, e o Corinthians saiu campeão. É isso, pessoal. Até a próxima, uma boa semana para vocês, e continuem aqui acompanhando o canal do Farina, as novidades aí do futebol. Deixem aqui o seu like, seu comentário, compartilhem o conteúdo e se inscrevam no canal para não perder nenhuma notificação. Eu vejo vocês em breve.